Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Agora, decisivamente, vamos começar a nossa segunda temporada. Como vocês podem notar, nós estamos de cenário novo, luzes afinadas e, claro, com uma identidade visual impecável, atualizada, para te dar as melhores condições de estudo para você obter os melhores resultados nesse ano de 2017. Outra novidade para nós é que dessa vez nós vamos contar com 2 editores. Além do Lucas Eras, nós temos também o Rodrigo. Isto porque nós seremos 3 professores. Vocês já devem ter conferido o nosso teaser, lançado na última semana. Pois é, a Lívia Sierra vai acompanhar vocês com as aulas de literatura. E por outro lado, o Rafael Priante vai acompanhar vocês com as aulas de história e também atualidades. Por sua vez, eu acompanho vocês com as aulas de humanidades e aguardem, porque daqui a pouco nós teremos também um curso de cinema e de análise fílmica. Portanto, continue nos acompanhando, porque dessa vez, nessa aula inaugural, nós pretendemos dar para vocês um roteiro de estudos. Isto é, 2 ou 3 dicas para vocês aprimorarem, aperfeiçoarem os seus estudos em humanas. Portanto, como sempre, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Bom, para a gente seguir com o nosso roteiro de estudos, vale destacar que se você navegar aqui pelo YouTube, é fatal. Você vai encontrar vários professores, professoras e também youtubers que vão te dar dicas de estudo ou então alguma receita para o seu bolo. Bom, do meu ponto de vista, devo levar em consideração, e eu já falei um pouquinho disso para vocês lá no finalzinho do ano passado, de que eu sou professor de sala de aula. E os meus 13 anos de experiência me dizem que nada substitui a experiência. O que isso significa? Somente a prática leva à perfeição. Portanto, eu posso dizer para você que eu costumo compartilhar com os meus estudantes o seguinte raciocínio. Vestibulando e vestibulanda, para mim, são como atletas olímpicos. Eles exigem disciplina, treinamento e repetição. E como bom atleta olímpico, ele não sabe quando gastar energia. Ao contrário, ele tem que saber muito bem como se preservar para saber quando gastar as suas energias. Nesse sentido, é muito importante vocês, vestibulandos, serem leais às suas metas. E por esse motivo, então, eu vou dar 5 dicas para vocês que nós pensamos que sejam bem interessantes para o seu 2017. A primeira dica importante é: identifiquem o perfil das provas que vocês prestarão. Tudo bem, isso pode soar quase como um clichê, mas é fundamental para quem está no ensino médio e saindo dele. Afinal de contas, esse tipo de raciocínio é típico de um vestibulando mais experiente. Isso é fundamental para que vocês consigam reconhecer as suas fraquezas e consigam então dar mais atenção a elas. Posso dizer de experiência própria, é muito comum encontrar estudantes que têm dificuldade com vocabulário. Isso porque, como nós sabemos, a filosofia e a sociologia muitas vezes têm vocabulários e conceitos específicos. O que dizer então da história, já que afinal de contas cada contexto tem a sua própria mentalidade. Dessa maneira, uma chave que eu sempre dou para os meus estudantes: grifem os enunciados, reconheçam ali as manchas de óleo em seus estudos para vocês aprenderem a evitá-las. E esse tipo de coisa você só consegue fazendo e refazendo as provas dos anos anteriores. Assim você consegue reconhecer se uma prova é mais tradicional, ou então mais conteudista, ou então se ela tem um apelo mais jornalístico. Tá legal? A segunda dica que nós vamos dar para vocês diz respeito aos nossos próprios vídeos. Toda vez que vocês forem acompanhar as nossas leituras de enunciados, parem, deem um stop, acompanhem a leitura das alternativas, porque nós oferecemos para vocês essa possibilidade, apontamos todas as alternativas da questão e tentem fazer sozinhos e sozinhas, porque daí dessa maneira você consegue exercitar a tua interpretação ao mesmo tempo em que você a compara com a interpretação que nós fazemos. Afinal de contas, como vocês sabem, nós costumamos analisar alternativa por alternativa, apontando tanto os erros naquelas que estão de fato erradas, não interessam ao enunciado, e costumamos também dizer o porquê a alternativa correta é de fato a mais adequada ao enunciado. E uma vez que vocês fizerem essas interpretações individuais a respeito das nossas questões, que é uma dica de ouro, comparem as suas anotações com os roteiros que estão disponíveis lá em nosso blog. Pois é, talvez por essa vocês não esperavam. Nós temos um blog, profabio117.blogspot.com, que sempre esteve disponível aqui na descrição dos vídeos, desde o nosso primeiro vídeo, lá no ano passado. E se você acompanhar o blog, você vai notar que você tem mais de 70 roteiros
os quais são utilizados aqui para produzir esses vídeos que podem ser consultados. Dessa maneira, pensem, vocês podem comparar os seus resumos de estudo com os nossos roteiros. Um excelente manual didático, não? Uma outra dica importante é vocês se permitirem ter insights. Isso quer dizer, é fatal que vocês, ao assistirem uma aula ou então acompanhar algum dos nossos vídeos, vocês possam se lembrar de algum professor ou então de algum tema de redação, alguma coisa que vocês fizerem em sala de aula e até mesmo dos seus colegas de sala. Afinal de contas, todos nós temos memórias afetivas do nosso convívio social. Portanto, quando vocês tiverem esses insights, isto é, essas abstrações ou então essas imaginações, algum vínculo, alguma relação que você estabelece com o que você está vendo agora nesse momento, com a sua memória afetiva, tomem nota. Pausem o vídeo e lembre-se de que vocês não podem confiar em suas memórias. Tomem essas anotações para que então vocês possam levar para a sala de aula e pedir auxílio dos seus professores, digamos, presenciais, e então possam praticar redações e avaliações. Tá legal? Essa é uma dica muito importante. Lembre-se de, assim que acabar esse vídeo, vocês conseguirem rascunhar ou então fazer um resumo de tudo que vocês estudaram nesse momento. O que isso quer dizer? Tente aproveitar ao máximo a memória curta, instantânea que nós temos. Porque se vocês não fazem isso, não tem jeito. A memória é capaz de levar muitas coisas embora e vocês perdem as suas anotações de estudo. Tá certo? Portanto, fica aí a sugestão para vocês. O nosso duelo também é sempre um duelo contra o esquecimento. Chegando à nossa reta final, é claro, a nossa dica é assistam a filmes. Só que fiquem atentos, sejam seletivos e seletivas, porque afinal de contas, algum filme pode ser até interessante e atraente, mas não diz respeito ao seu vestibular. E da mesma forma, existem filmes, digamos, que exigem paciência, entre aspas, são chatos, mas podem ser uma tremenda aula de história e de humanas para vocês seguirem adiante. Não é por outro motivo que a nossa cinefilia aqui disponível em nosso canal, ela é bastante criteriosa. Dediquem pelo menos 2 horas por semana, vejam, são 2 horas por semana para vocês assistirem a filmes ou então séries. Se vocês colocarem na ponta do lápis, isso dá em média 8 a 10 horas por mês de cinefilia. Agora pense um diferencial que isso não faz na veia de vocês para dar musculatura para os seus estudos. Isso só faz aumentar o seu repertório cultural. Agora, por último, mas não menos importante, mandem seus comentários e, eventualmente, mande-nos e-mails. Se vocês precisarem de material didático ou então alguma dica de estudo, não hesitem, nos escrevam, porque sempre nós estaremos aqui à disposição para poder bater um papo com vocês e acompanhar os seus estudos. Tanto aqui como também em nossa página do Facebook. Caso não saibam ou ainda não conheçam, nós mantemos uma página no Facebook que também está voltando à ativa, com identidade nova e com posts atualizados diariamente com dicas de estudo, dicas de filme ou então alguma citação para poder oferecer para você dicas para o seu estudo. Outra dica valiosa que diz respeito à nossa interação e à nossa comunicação são as nossas playlists lá no Spotify. Isso mesmo, nós mantemos um profile lá no Spotify e nós oferecemos para vocês algumas playlists que vão colocar vocês na atmosfera musical de 1922, isto é, da Semana de Arte Moderna, que vai evocar as cantoras da rádio, da Era Vargas, ou então evocar também um pouco do espírito da Revolução Russa. Isso mesmo, que completa 100 anos nesse ano de 2017. Bom, esperamos que essas dicas tenham sido valiosas para vocês. E é nesse momento que a gente se despede, mas dessa vez com os 2 pés em nossa segunda temporada, tá certo? No mais, só desejamos sucesso, treinamento e suor para vocês. Estejam certos que a recompensa será nobre. Afinal de contas, nós só nos aprimoramos à medida que nos aproximamos daquilo que sonhamos para nós mesmos. Tá legal? Abraços fortes e até a próxima!